TheForest.com. E aí pessoal, como é que vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Bira Monteiro. E aqui eu vou fazer uma série de colocações aqui a respeito de algumas coisas que me incomodaram, outras que nem tanto, né? Mas não incomodaram no bom sentido, no sentido da correção e não no sentido da divergência, tá? Depois eu devo fazer a leitura de um texto que eu produzi, né, e para tentar explicar esse sentimento, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, vamos para o primeiro assunto. Um vídeo feito pelo Terça Livre, que fala comunista incentiva esfaquear os inimigos. A 38 minutos, o senhor Alan dos Santos faz uma indagação, não, ele faz uma afirmação, né? Vamos ver. Sim, forjado, assim, parece o ouro do cara, tem um elo, né? Uma liga. O cara é tipo o Bop do Rio de Janeiro. O cara, quando é formado caveira, forjado caveira, uma vez caveira, o cara é caveira mesmo. É aquele bate-estaca mesmo. Deixa eu fazer um puxão de orelha aqui nas Forças Armadas e a própria governo Bolsonaro, né? Use a EBC, pelo amor de Deus, Bolsonaro, use a EBC, a TV Brasil, para fazer documentários sobre o histórico e o quão maravilhoso é o trabalho das Forças Armadas no Brasil. Por favor. Eu vi aí que agora parece que a TV Brasil fez um documentário turístico, né, sobre os faróis e sobre os fortes no Brasil. Mas é necessário fazer um documentário para instigar, né, os jovens a ingressarem na carreira militar. Usem isso aí. Deixa esse troço parado para petista, não. Manda lá o petista ir lá gravar, porque já que tá cheio de petista nessa porcaria da EBC, use isso aí para poder filmar o trabalho das Forças Armadas. Por favor, militares, por favor, usem a EBC e a TV Brasil. Usem o dinheiro público para fazer o que é bom. Nós, pagadores de impostos, vamos ficar ultra mega felizes de ver um documentário bem feito sobre o trabalho das nossas Forças Armadas inteira, em todo o território nacional, ajudando a Polícia Federal a combater o narcotráfico, ajudando a nossa costa, ajudando na nossa mata, a impedir o avanço de incêndios. Façam documentários, mostrem a vida histórica dos nossos grandes heróis, como o Duque de Caxias, que era do Partido Conservador, né? Então, mostrem a nossa história, mostrem o nosso Brasil, façam uso disso, pelo amor de Deus, né? A Força Aérea hoje tuitou a foto dos 4 aviões que são utilizados na... Mas eu não tenho nada disso, eu não tenho vídeo, eu não tenho imagem. Mas hoje de manhã eu tava falando pra você seguir a Força Aérea lá, ué. Sim, mas no Twitter. Mas aí você tem que buscar, as pessoas não sabem. Daniel, essa informação tem que ser mais... Faça uso patriotismo. Porra. Patriotismo. Cara, o americano, não é fazer. E se não quiser usar EBC, se não vamos fazer melhor, não vamos usar TV melhor. Brasil, se reúne com os empresários. Fala pro cara ali, ó, vamos fazer aqui um longa-metragem, vamos fazer um curta-metragem aqui, vocês colocam o dinheiro aqui, a gente filma. O Alexandre... Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem cara, no Netflix, eu acho que ainda tem até hoje, no Netflix tinha um documentário, onde contava a história dos Marines, cara. Então, tem do SEALs também. Um documentário feito no Netflix. Coisa mais linda, cara. Ele tava falando ali pra você. Lá mostra as empresas que fizeram. Só, aí tem governo americano. Eu sei que a comparação é exagerada aqui, mas a China, dos canais... Outro dia o Meira mencionou que a China tem mais de 100 canais de TV a cabo. Eles falam muito sobre o Exército, sobre as Forças Armadas. A própria Rússia mas faz tem isso. um canal inteiro, 24 horas patriotismo de notícias militares. O Fernando Vidal, só documentário militar, a história do Exército, da Força Aérea. É lógico, isso incentiva as pessoas a... 38 minutos do vídeo Comunista Incentiva Esfaquear os Inimigos. O senhor lá do Terça Livre, ele diz dar um puxão de orelha nas Forças Armadas, né? Bom, eu não vou falar das Forças Armadas, vou falar do Exército Brasileiro. Senhor Alan, vamos ver se tem aqui no site do Exército, ou no YouTube, ou até nas outras mídias do Exército, a quantidade necessária para divulgação.
Porque assim, veja bem, a gente até sabe da qualidade dos vídeos norte-americanos, mas a gente também sabe da quantidade de recursos que o exército norte-americano tem para fazer esse tipo de atividade. Até porque lá não existe serviço militar obrigatório. Lá o serviço militar é voluntário. Portanto, quando eles fazem vídeos para os soldados, que agora já está melhorando muito mais, nessa época agora, em relação aos Circunsex, vídeos com mais afinados com o público jovem. Tá? Então aqui, eu sou o Bira Monteiro, do canal Bira Monteiro, e vou mostrar para o senhor aqui que existe sim uma quantidade enorme de produção de mídia criada pelo Exército Brasileiro. Então nós temos aqui, dentro do site do Exército Brasileiro, que eu não sei se o senhor já visitou, nós temos várias chamadas aqui, além de várias revistas e várias chamadas de notícias que eu não vejo ninguém propiciar, ninguém colocar, ninguém divulgar, certo? Inclusive, se o senhor for lá no YouTube do Exército Brasileiro, você vai ver que é um canal com uma quantidade de vídeo enorme, tá certo? Muitos vídeos, com uma visualização muito grande de todos os vídeos. Nós somos um canal aí, o Exército Brasileiro tem um canal de 576 mil inscritos, né? E eles sempre estão colocando vídeos institucionais e também, como eu posso mostrar para você aqui, ó, alguns vídeos que fazem documentários. Ó, esse aqui é do estágio que os estudantes fizeram, manutenções preventivas do equipamento, histórias de militares, são destaques da semana, ciência e tecnologia, entrevistas com o comunidade do Exército, comemorações, operações, a Operação Mar Limpo, exposições, entre outras. Nós temos aqui, ó, 4 Festival de Filmes Militares, nós temos ali homenagem às pracinhas, nós temos muitos e muitos e muitos vídeos de operações, etc. e tal, que na verdade não são divulgados, né? Aí, ó, por exemplo, aqui nós temos uma chamada, que é uma chamada pequena, mas tem outras que são maiores e que, entendeu? Que estão começando ainda, mas quando o senhor fala da EBC para o Exército, aí o senhor está saindo do Ministério da Defesa e está indo para outro ministério. Normalmente, o que acontece, e está acontecendo já com um documentário que vai ser lançado a respeito da Academia Militar das Agulhas Negras e sobre a formação do cadete, são convites. A gente não pode forçar a EBC a fazer uma programação voltada para o Exército. Então, na verdade, dentro dos meios que o Exército dispõe, né, da capacidade que o Exército tem, ele faz o melhor que ele pode. Ah, mas eu acho que tinha que investir mais nisso. Existem prioridades que os nossos comandantes têm como investir, certo? Agora, veja bem, não tem como comparar uma força armada como os Estados Unidos com uma força armada como o Brasil. No seguinte ponto, os investimentos nos Estados Unidos são bilionários, enquanto que o Brasil tem um exército que ele pode ter. Portanto, esse puxão de orelha que Vossa Senhoria mandou para nós, eu puxo sua orelha de volta dizendo que você talvez não conheça todos os vídeos que o exército tem e todas as capacidades que ele tem em relação a mídias, né? Tanto nas mídias sociais, né, como explicações sobre o sistema de proteção social das Forças Armadas, entre outras coisas, todas que tem aí já, que pode ser colocado, inclusive pode ser feito matéria por Vossa Senhoria aí no Terça Livre. Não estou criticando o Terça Livre, na minha opinião é um canal bom. Entretanto, não pode fazer esse tipo de desinformação, até porque existe o site que está aqui, ó, eb.mil.br. Nesse site e no YouTube das forças do Exército Brasileiro, tá aqui, a pessoa pode se inscrever e receber a imensa quantidade de vídeos que estão aqui. Entendi seu ponto de vista. Eu só estava falando especificamente da questão dos documentários, né, que pode ser feito com empresários, etc. e tal. Isso aí também é uma questão de ser levado para o comando do Exército, né, como uma proposta. Normalmente essas propostas partem dos cineastas, pode pegar até caminho na cultura, mas aí eu lembro para vocês também que a cultura brasileira não valoriza
as Forças Armadas de maneira geral. E quando ela aparece nos filmes de cultura nacional, ela não aparece com uma visão boa. Portanto, a ideia do senhor é muito boa, a ideia é muito interessante, só falta vontade das pessoas se moverem nesse sentido. Inclusive, o que nós observamos é que, por exemplo, se eu vou pegar um ator ou uma atriz que tem com alguns outros meios de comunicação em contrato firmado, ele se nega a participar de um longa-metragem que seja feito pelo Exército, falando do Exército. E até agora, como o senhor viu aí, quando foi fazer a campanha vamos dizer assim, o pacote do juiz Sérgio Moro, o próprio Ministério Público se manifestou contra. Então, é um assunto complexo para vir um simples puxão de orelha, e eu acho que é uma injustiça comparar um dos maiores exércitos do mundo, se compararam dois, inclusive, os Estados Unidos e a China, com o exército brasileiro. O exército brasileiro é o melhor exército que você pode ter. As Forças Armadas são as melhores Forças Armadas que você pode ter dentro dos recursos que ela vive e dentro da capacidade operacional dela. Quanto à EBC, a EBC segue a pauta que ela coloca. Quem é que define isso? Meu PO é muito baixo para dizer, mas eu acho que cabe aprofundar e não fazer uma análise tão rasa a ponto de considerar que as Forças Armadas não querem divulgar seu trabalho. Era isso aí, muito obrigado. E aí fica a dica para quem quiser participar do YouTube do Exército, tem o Facebook do Exército e tem também a página do Exército Brasileiro, que tem uma quantidade muito grande de mídia, tá certo? Aqui, ó, por exemplo, em vídeos que vai carregar do YouTube, mas tem também podcasts, imagens, que são todas aí franqueadas, né, sobre determinadas atividades que o pessoal pode fomentar, ok? Muito obrigado, era essa explicação que eu queria deixar. Valeu! Então, pessoal, como vocês puderam ver, essa foi a explicação que eu dei, e não é uma crítica construtiva, entretanto, é uma crítica que tem que ser feita para que as pessoas saibam que existe um site que tem, sim, conteúdos, talvez não no formato que o Orlando Santos está falando, do Terça Livre, mas talvez o formato que é possível ter agora. Aposto que deve ter muitos projetos nessa intenção, tendo em vista que o seu Consex é o Centro de Comunicação Social do Exército e tem essas iniciativas que antigamente, eu me lembro até quando eu era tenente, que eram em VHS. Muitos vídeos que até que já caíram em desuso porque não se usa mais VHS, mas que foram feitos sim com incentivo da lei da cultura, mas já no regime militar. Né? Quando acabou o regime militar, aí acabou a nossa entrada muito, vamos dizer assim, abrangente no mundo da cultura do Brasil. Vamos ver se a gente consegue retomar isso aí, até caiu na prova do Enem agora, com a motivação dos filmes, né, culturais aí, junto à lei de incentivo do governo federal. Bom, mudando de assunto, eu queria colocar aqui uma das vitórias que a gente teve agora por esses dias, que foi a entrega dos pacotes econômicos após a reforma da Previdência. Esse é um dos assuntos do momento, e eu gostaria de passar agora as palavras, né, ao primeiro-ministro Onyx, depois o ministro Paulo Guedes, o presidente da República e o senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bom, o Davi Alcolumbre eu tive que dar uma maneirada, enquanto que juntando os três, o ministro Onyx, o ministro Paulo Guedes e o presidente falaram em 6 minutos, sozinho o presidente do Senado falou mais 6, então para não ficar muito longo eu fui direto aos pontos, né? Chama-se muito, o pacote, né, de político, chama fulano, chama Beltrano, agradece Beltrano, agradece Cicrano. Na verdade quem tem que agradecer é o Brasil se essa reforma sair, mas é o jeito deles lidar, vamos dizer assim, o modus operandi deles. Eu dei só uma enxugadinha, mas vamos dar uma conferida aí que vale a pena. Vamos lá, gente. Estamos aqui, o presidente Bolsonaro, acompanhando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para um momento muito importante que está sendo construído com o Parlamento. Hoje começa a tramitar uma das mais importantes ações conjuntas do Parlamento Brasileiro com o Poder Executivo, que é a PEC do Pacto Federativo. É motivo de muita honra para todos nós iniciar uma revisão, uma modernização das relações e, acima de tudo, uma nova perspectiva
de um país que recupera sua confiança interna e externa. A partir daí, gostaria de passar a palavra ao ministro Paulo Guedes, que conduziu todo esse processo e que traz para o Brasil a expectativa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de que um novo tempo virá para estados e municípios na recuperação da verdadeira Federação Brasileira. E aquela tese que foi construída na eleição de mais Brasil e menos Brasília começa hoje a ganhar corpo. Senhor presidente do Senado Federal, eu gostaria de, senador David, passar a palavra ao nosso ministro da Economia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e o apoio que nos tem dado, ao presidente Davi Alcolumbre, também pela confiança e pelo apoio que nos tem dado, ao líder, senador Bezerra, que também está apresentando a reforma aqui no Senado, como a Casa da República. O tema não podia ser mais apropriado para o Senado, porque é uma transformação do Estado brasileiro. Tem várias dimensões o pacto. Tem a consolidação de uma cultura fiscal, uma cultura de austeridade, de sustentabilidade fiscal. Na verdade, nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. E as outras dimensões são auxiliares, como a reforma administrativa, como o estado de emergência fiscal, como as privatizações. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios, para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base, e é isso que o presidente está fazendo, cumprindo uma promessa de campanha. Eu quero agradecer muito o apoio do Senado, que trouxe também, numa reforma recente, estados e municípios, para a reforma previdenciária, fortalecendo também a nossa federação. É melhor uma reforma onde a União tem 800 bilhões e os estados e municípios estão dentro e fortalecidos, do que uma de 1 trilhão, onde os estados e municípios estão fora. Então eu quero agradecer também ao senador Tasso Gereissati pela condução da reforma e por incluir estados e municípios, também no mesmo espírito de fortalecimento da Federação Brasileira. Obrigado. Você é o dono da casa, fala por último. Ele é o dono da casa, fala por último. Existe mais coisa em comum que une o executivo e o legislativo do que a van filosofia. E também o judiciário, por que não? Nós aqui muitas vezes dependemos do judiciário para levar nossa proposta avante, em muitas oportunidades. Então eu quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos, alguns novos, outros mais antigos, senhores senadores, senhores deputados, e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Então essa proposta aí que veio da equipe econômica, mas que, apesar de não ter a minha assinatura, nós incorporamos essa proposta, juntamente
com os líderes aqui, o Bezerra e o Eduardo, e nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Então é com esse espírito que eu estou aqui, muito emocionado, muito feliz em participar desse momento ao lado de pessoas tão ilustres, em especial aqui o Davi Alcolumbre. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bem, bom dia a todos e todas. Gostaria de primeiro registrar e agradecer todos os parlamentares, presidente, todos os líderes, todos os senadores, deputados federais que vieram prestigiar a sua estada aqui no Senado Federal, mas agradecer profundamente a casa hoje, o Senado Federal hoje está presente nessa entrega formal e oficial do governo, do Poder Executivo, na sua presença e dos seus ministros, e isso mostra o envolvimento do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, com as propostas para reformular e refundar um país. Essa, presidente, é a primeira grande reunião com a sua presença pós-votação do Senado da reforma da Previdência. Eu sei que a sua presença hoje aqui também é de reconhecimento ao papel do Senado Federal. O Senado da República cumpriu a sua obrigação. Agora, o senhor saiba, presidente, que o senhor tem o apoio incondicional desta casa para fazer as coisas acontecerem para o povo brasileiro. E nós estamos dando demonstração todos os dias por isso. Porque essa a sua casa é o parlamento. O senhor está no executivo hoje, com muita honra, porque foi assim a vontade do povo na eleição passada, mas o senhor sabe que o senhor pode estender a mão para o parlamento, que o parlamento estará ao seu lado. Conte com a gente aqui, seja sempre muito bem-vindo. Estamos todos muito felizes de dar a nossa parcela de contribuição para esse país, que acreditou no senhor e acreditou no parlamento. Que Deus nos abençoe. Só faltou Deus acima de tudo aí, Brasil. Pois é, mas é o senhor aí. Para ele cumprimentar. Parabéns. Pessoal, para finalizar, eu vou filosofar um pouco. Toda vez que eu me pego numa situação que talvez falando eu não me expresse muito bem, porque talvez não tenha o dom da fala, eu procuro escrever, procuro colocar no papel. Então, muitas partes de conclusões que eu cheguei, eu estou juntando para ver se eu, sei lá, se um dia eu lanço um livro, mas ando devagar. Em tempos de internet, em tempos de CPMI ou CPI, eu não lembro se é CPI, acho que é CPI, da fake news, né? O que acontece? Nós temos aí, até foi umas falas ali hoje que eu estava assistindo, muito interessantes. Nós temos ali a tal da verdade instantânea e a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que é verdade mesmo. A verdade instantânea é aquela que é criada, é passada para a internet e corre a internet como se fosse um rastilho. Não interessa se alguém vai tentar explicar alguma coisa ou não, o que interessa foi o que eu falei primeiro. E depois, se aquilo não é conforme foi dito, dane-se. Deixa para lá. Mas dentro dessas fake news, o pior de tudo é não se buscar saber e reverberar apenas o que se ouve e como se a vida dependesse disso, agarrando-se como um fragmento de pensamento, sem pestanejar e sem articular uma verdade como única e válida para todos, mas uma verdade única e válida para si. Vão ser décadas, gente, até que a gente consiga, ou talvez até uma centena de anos, que o pensamento se liberte. Pois a moda agora é repetir, repetir, repetir. Para que pensar se eu posso repetir?
Baseado nessa introdução, eu descrevi mais ou menos o que eu penso em relação a quando se você fala a respeito das Forças Armadas, né? E não é que as Forças Armadas sejam intocáveis, não. Talvez o texto que eu vou ler agora dê uma luz do sentimento, porque a gente tem que entender as pessoas a partir do sentimento delas, não a partir do nosso sentimento, não a partir do nosso entendimento. Nunca você vai conseguir entender uma pessoa completamente, porque ela vive a vida dela, ela tem a história dela, ela tem os valores, ela tem a criação dela. Mas aí vai assim mesmo. O texto chama-se O Desconhecimento e a Dúvida Causam a Desinformação. Começando. Rebater para quê? A propaganda já foi feita e se torna mais penoso tentar explicar a verdade do que calar-se diante da mentira. É impressionante o poder da sugestibilidade, dos estratagemas, dos factóides e das narrativas que a autoavaliação e simples criação de livros, simples citação de livros não lidos pelos espectadores e pesquisas com porcentagens mirabolantes sem fontes ou de fontes duvidáveis criam no imaginário brasileiro. Existem momentos que eu chego a acreditar que a memória brasileira foi escrita com aquelas famigeradas canetas Ripley. Quem não conhece, a caneta Ripley é uma caneta que apagava, facilmente você escrevia com a caneta e podia apagar. Só a posse de uma caneta dessas durante uma avaliação na Academia das Agulhas Negras poderia levar o cadete à expulsão. Excesso de rigor? Não. Colar ou driblar uma regra estabelecida no ambiente de meritocracia é como matar a honra e enganar a verdade. Portanto, não é incomum que no anexo 1 da relação de transgressões do Regulamento Disciplinar do Exército tem como transgressão número 1 faltar à verdade ou omitir deliberadamente informações que possam conduzir à apuração de uma transgressão disciplinar. Eu sempre ouvia isso como cadete, ouvia como tenente, ouvia como capitão, ouvia como major, ou como tenente-coronel. Fale a verdade, porque se a gente descobrir que você está mentindo, a punição vai ser em dobro. E é assim que funciona as Forças Armadas. O revisionismo histórico e a caricata e debochada estigmatização do braço armado da mão amiga das Forças Armadas do Brasil em nada condizem com a realidade que se respira nas cavernas. Se respira. É normal entender que, buscando a isonomia e a dedicação à pátria, as Forças Armadas busquem ser isentas no palanque eleitoral, filosófico e ideológico de uma terra tão diversa e multifacetada como o Brasil. É um raciocínio simples. Sem a necessidade de uma seleta leitura de livros eruditos e de ponto de vista unilateral, de algumas linhas de pensamento que lutam por seu espaço ao sol, atualmente na terra brasileira. Se a hierarquia e a disciplina se tornam relativas e ou passionais em termos sociopolíticos, o que fazer com as correntes contrárias aos responsáveis pela defesa de todos os brasileiros? Do ponto de vista social, os homens e mulheres que se dedicam, inclusive se preciso com o sacrifício da própria vida, optaram por não impor suas vontades para servir com honra e probidade ao seu país e à sua gente. Não é normal imputar os erros sociais aos que da sociedade garante a ordem e a paz, fomentando a estabilidade que é imprescindível para garantir a vontade do cidadão e a normalidade do funcionamento das instituições que os próprios brasileiros escolheram como legítimas. Se hoje eles estão insatisfeitos, mudem as escolhas. O tecido social, suas escolhas e a consequência da mudança de pensamento e costumes são livres e de representatividade que, respeitadas as leis em vigor, são da vontade da maioria dos cidadãos. São curiosas as conclusões que os especialistas usam para descrever os que habitam uma farda. Honra, lealdade, verdade e probidade ficaram de fora de moda por muito tempo, e agora que valorosos brasileiros resgataram valores tão caros à pátria, querem responsabilizar quem nunca os abandonou. Por mais absurdo que pareça, hoje se cobra das Forças Armadas, sobre a visão incontestável de professores como Olavo de Carvalho, a politização e a aderência ideológica parcial, incondicional e seccionada do pensamento militar. Como se uma mãe fosse capaz de escolher como favorito um de seus filhos e até marginalizar suas ações ou suas convicções conforme não for escolhido ou predileto. Nem de perto me cabe duvidar ou desdenhar da capacidade do reconhecimento do ilustre filósofo e professor,
que tem um grande acervo de produções literárias e filosóficas, livros de sucesso e reconhecimento de parcela significativa do povo brasileiro. Entretanto, eu não acredito na unanimidade de pensamento, nem tampouco na falta do contraditório. Se assim acreditasse, acredito eu, essa foi boa, hein? Se assim acreditasse, condenaria a própria lógica que tão ilustre pensador defende. As liberdades têm consequências proporcionais da responsabilidade com as quais utilizamos. Prefiro as palavras do presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Nós, brasileiros, flertamos com a esquerda. Não é justo decretar que a responsabilidade de uma transformação social, da qual não faço senso de juízo, seja apenas de uma parcela da sociedade. Seja apenas culpa de uma parcela da sociedade. Não sou cronista, mas enxergo a vida de um viés analítico. Eu mais duvido do que tenho certezas. Aliás, eu gostaria de ter tantas certezas quanto as pessoas que afirmam conhecer o que é o pertencimento que os militares têm, à pátria e à sua falha. Atenciosamente, o Birajara Monteiro. Uma citação de Muniz Barreto, 1893, Jornal do Exército de Portugal. De manhã, ao toque da corneta, se levantam para obedecer. De noite, eles, porém, calados, continuam guardando a nação do estrangeiro e de si mesma. Vale ressaltar que, para quem não está entendendo por que eu estou falando isso, pode voltar em alguns vídeos atrás e ver que quando se fala de uma instituição que tem uma aceitação pública só menor do que a Igreja Católica e que tem dentro dos seus quadros, no seu histórico, ex-presidentes desde o início da República e que evoluiu em si mesma e procurou se adaptar a todas as mudanças do tecido social, da sociedade, mas que manteve seus valores intactos. Não pode hoje ser cooptada para abandonar a hierarquia e a disciplina. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tenha um ótimo dia, um grande abraço a todos e muito obrigado por terem estado comigo aqui no canal Bira Monteiro. Valeu!